Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais uma sexta-feira cheio de informações e notícias sobre o Mengão queridão. Para começar, para a gente já não demorar muito, eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, pedir os seus amigos e as suas amigas rubro-negras para virem aqui para ver, assistir os nossos vídeos e, se gostarem, se inscreverem no nosso canal. E é claro, eu continuo pedindo aquele engajamento que só você que é fiel ao nosso canal pode dar, que é comentando nos nossos vídeos, além de deixar o seu like, é claro. E nação, seguinte... Flamengo termina a 29ª rodada na quarta colocação, a 9 pontos do líder Botafogo. Nada mal, afinal de contas, ainda temos 9 jogos pela frente, 27 pontos para disputar. Só que são 9 pontos atrás do Botafogo com um jogo a menos. Se o Botafogo ganhar o jogo contra o Fortaleza, a diferença passa de 9 para 10, 11, 12 pontos. E aí a coisa fica complicada. Aliás, ela já está complicada há muito tempo, né, pessoal? Ela está complicada desde o meio do certame nacional, desde o meio do primeiro turno. O Flamengo em momento nenhum mostrou esse ano ter forças ou garra para buscar algum título. E é por isso que a reformulação do Flamengo era importante. O Flamengo precisa trocar de sangue, trocar de oxigênio, tirar aqueles que já estão muito habituados a vencer e que já venceram muito e que já estão viciados na noite, nos hábitos cariocas, porque afinal de contas, jogador de futebol precisa trabalhar com o corpo, precisa se preservar, não cantar, ir pra balada ou ficar na noite carioca. Isso não dá certo com essa geração. Já deu para outras, para essa não dá. O Flamengo começa um processo para 2024 onde o clube teoricamente não pode ter insucessos, porque no ano que vem é ano eleitoral e o Flamengo precisa ganhar ou se apresentar muito bem durante todo o ano de 2024, se a gestão atual quiser fazer o seu substituto lá no finalzinho do ano. Há um zum de que o escolhido por Rodolfo Landim possa vir a ser o Rodrigo Dunch de Abranches. O Rodrigo Dunch tem a simpatia de um gnomo. Ele não é um cara muito bem visto nem muito bem quisto pelos pares de Rodolfo Landim atuais. Então, se quiser fazer do Rodrigo Dunches o próximo presidente, o Flamengo vai ter que ganhar tudo para convencer os caras de que o Rodrigo pode ser mesmo o cara a substituir Rodolfo Landim, que tem muita moral hoje dentro do Flamengo. Só não tem mais moral do que Eduardo Bandeira de Melo, mas os dois estão pau a pau ali. O BAP também não é um cara muito bem quisto, também não é um cara que encha os olhos dos parceiros atuais de Rodolfo Landim. Também precisaria que o Flamengo voasse no ano que vem para conseguir elegê-lo, ainda mais com a candidatura de Márcio Braga trazendo como presidente o Eduardo Bandeira de Melo. A solução melhor para Rodolfo Landim seria o Valim Vasconcelos. Esse sim tem grande penetração tanto entre os aliados quanto nos concorrentes de Rodolfo Landim. Seria um nome fortíssimo para, independente do que o time fizer em campo ano que vem, ser o substituto de Rodolfo Landim. Mas olha só, precisamos estar na Libertadores da América. O começo de tudo é a Libertadores da América. Hoje o Flamengo termina a tabela de classificação com 50 pontos. Como eu já disse, 9 atrás do líder, mas apenas 4 à frente do Atlético Mineiro, que é o 7º colocado. O 7º colocado não se classifica para a Libertadores da América nem para a fase de grupos. São os 4 primeiros na fase de grupos e os outros 2, 5º e 6º, na fase preliminar. O 7º não vê nenhuma coisa nem outra. Portanto, o Flamengo tem que abrir bem os olhos para não perder pontos para ser ultrapassado pelo 7º colocado, que hoje é o Atlético Mineiro. A próxima partida do Flamengo será contra o Santos. Hoje o elenco está de folga. Folgas merecidas, afinal de contas, levar um balaio do Grêmio de virada por 3-2 é fato merecedor de folga.
tanto na quinta quanto na sexta. Os caras se apresentam amanhã no Ninho do Urubu para começar esse jogo, esse treinamento para o jogo contra o Santos. O Santos venceu ontem o Curitiba, mas também se não ganhasse o Curitiba, ia ganhar de quem? E saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. O jogo é lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o Flamengo, como mandante, como dono da casa, precisa vencer o Santos, mandar o Santos de volta para a zona de rebaixamento. O Flamengo precisa estar na fase de grupos da Libertadores ano que vem e não pode brincar ou amarelar em nenhum desses próximos 9 jogos finais da temporada. E tem muita gente achando que o Flamengo está brincando também com relação às renovações contratuais, principalmente com relação à renovação do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Como foi dito pelo Eric Faria, até bem diferente da informação que eu tinha, o Flamengo aceitou renovar com o Gabriel por mais 5 anos. O desejo do Gabriel é ficar no Flamengo até os 35 anos de idade. Ele quer se aposentar no clube, quer parar no clube. Ídolo de uma nova geração, a diretoria rubro-negra entende que o Gabriel se paga. Ele se paga, gente. O que ele vende de decalque, porque camisa o Flamengo sempre vendeu, mas os decalques com as letras GABI e também com os números 1 e 0 são os mais vendidos. A camisa 10 sempre foi a mais vendida, mas com ele ela se potencializou mais ainda. Ele também traz novos torcedores, aqueles torcedores mirins. Então, quando se faz a conta para ver quanto que o Gabriel custou e quanto ele custará, pelo potencial mercadológico que o nome Gabigol tem, ele acaba se pagando teoricamente. É isso que eu ouço de alguns dirigentes rubro-negros e por isso o Flamengo estaria oferecendo tudo que está, aceitando tudo que está para poder renovar com o Gabriel. Mas o Conselho de Futebol do Flamengo já foi mais unido, já foi mais unânime. Hoje, muitos do Conselho de Futebol do Flamengo, que são os responsáveis por tomar as decisões efetivamente do futebol do Flamengo, não concordam com a renovação da maneira que ela está sendo feita. O momento do Gabriel é muito ruim para você oferecer a ele 5 anos de contrato, com um salário que vai fazer dele um dos maiores e mais bem pagos jogadores da América do Sul. Então há uma discordância dentro do Conselho de Futebol para a renovação do Gabriel, que é conduzida pelo Marcos Braz. E essa renovação do Gabriel, que está sendo conduzida pelo Marcos Braz, ela pode devolver poder ao vice-presidente rubro-negro. Vocês acompanharam aqui no nosso canal e viram que esse ano foi um ano difícil para o Marcos Braz. De super dirigente a mordedor de virilha, Marcos Braz viu quase de tudo esse ano, inclusive a briga com o próprio Gabriel, que tirou dele, Marcos Braz, a moral com o elenco rubro-negro. É isso mesmo, pessoal. O Gabriel hoje é tido por grande parte do elenco rubro-negro como o grande líder dos bastidores do Flamengo. É ele quem bate de frente com os dirigentes quando precisa fazer alguma requisição a favor do elenco. Ele defende os mais jovens e está do lado também dos mais velhos. Mesmo que alguns torçam os narizes para ele, ele ainda assim é considerado o grande líder desse elenco. Rodolfo Landim respeita muito o atacante. Braz já foi tirado para moleque, com o Gabriel o colocando no devido lugar. Tem histórias de bastidores que vocês não fazem noção e que eu só não conto aqui no canal por não poder provar. Mas tem cada coisa, nação, que vocês não têm noção. Gabriel cresceu muito nos bastidores e o Braz sabe que se apoiar a sua renovação da maneira como ele quer, pode voltar a ficar às boas com o atacante e recuperar o prestígio junto ao elenco e junto ao Conselho de Futebol. Mas tem gente dentro do Conselho de Futebol trabalhando muito forte para que essa renovação do Gabriel não aconteça. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo hoje tem 2 atacantes que, se a gente falasse o nome deles há 2, 3 anos atrás, tremeria qualquer defesa de qualquer clube da América do Sul. Gabriel e Pedro. Hoje não é mais assim. Hoje os caras têm 3 meses, os dois, Gabriel e Pedro, que não marcam gol de bola rolando, só marcam gols de pênaltis.
Esse é o absurdo do ataque rubro-negro. Por isso que eu insisto que a renovação ela deveria acontecer de forma mais profunda, de forma mais abrangente. Não adianta a gente ter um Gabriel que vende camisas ou que traz torcedores mirins para o clube ou que dá destaque no clube sendo falado em mídias de outros estados, de outros países, se dentro de campo ele não resolve, ele acha que só isso que ele faz já resolve a situação dele com o Flamengo. O Flamengo precisa de sangue novo, precisa de jogadores que tenham vontade de ganhar, de preferência que não tenham ganhado muita coisa ainda, para poder provarem no Flamengo que podem ser melhores. Olha os moleques do Grêmio, Natan e o outro menino, André Henrique, né? Os caras entraram durante o jogo e viraram o jogo para cima do Flamengo. Por quê? Porque estão com vontade. Onde estão os nossos crias? A base está quase toda emprestada. O André Luiz, que até outro dia, atacante, ficava no banco do Flamengo, está emprestado. Então, aqueles moleques que têm vontade de vencer, o Flamengo não aproveita. O Flamengo vende. Onde está o Matheus Gonçalves? Meia direita, driblador, veloz, com boa visão de jogo, bom passe. O Flamengo emprestou para o Bragantino. Ou seja, a gente não aproveita a base. E quando a base é aproveitada na base do tapa, a gente ainda bate nos caras, como é o caso do Wesley. Aliás, por falar em Wesley, no ano que vem, na janela de janeiro, o Wesley pode ser o único lateral direito do Flamengo de novo. Isso porque o Mateuzinho tem sondagens para deixar o clube agora em janeiro e o Guilhermo Varela está aguardando as eleições presidenciais que vão acontecer agora dia 18 de novembro no Uruguai para eleger o presidente do Peñarol. O presidente atual, o Inácio, ele não vê possibilidade de contratar Guilhermo Varela pelo alto salário que ele ganha no Flamengo, que o Peñarol teria que cobrir ou colocar próximo a isso. Mas já o seu adversário principal, o Evaristo Gonzalez, se esse ganhar, a principal plataforma, a principal promessa que ele está fazendo lá é levar Guilhermo Varela de volta. Então, se o Evaristo Gonzalez, no dia 18, se tornar presidente do Peñarol, tem muitas chances do Guilhermo Varela ir embora para lá. Daí nós só teríamos o Wesley. E é por isso que hoje, na minha coluna do dia, eu venho trazendo detalhes sobre como o Flamengo pode contratar Santi Simon do River Plate. Então, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá na minha coluna no dia, odia.ig.com.br, aí você vai lá em cima no menu Esportes, aí você vai ver lá Fabrício Lopes e você vai poder ler direitinho, porque o Flamengo tem concorrência pelo Santi Simon, lateral direito de 21 anos, do River Plate. Dá uma conferida para você ver tudo que está acontecendo com essa situação. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês sobre o Mengão Queridão. Ao longo do dia, obviamente, eu as trarei renovadas, novas notícias. Eu espero que vocês estejam aqui conosco sempre. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de chamar seus amigos para virem assistir. 2023 está acabando. Tamo juntos. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.